Nessa parte eu gostaria de falar com vocês sobre a minha experiência pessoal a respeito de instituições e eu vou destacar alguns pontos negativos e alguns pontos positivos que as universidades podem ter. Então, o que é a minha experiência de instituição no Brasil? Gente, olha, Universidade Castelo Branco, Universidade Aves do Mestre, Universidade Cândido Mendes, Unisociesc, Unis de Varginha, a Ambra e a Universo, Universidade Salgado de Oliveira, e a Faculdade Teológica SA, FTSA. Bom, a FTSA eu entrei agora, então não tem nada a reclamar, não tem condição de fazer uma avaliação grande também. A Ambra, eu estou no meio do curso, mas é uma universidade que tem curso de Direito, não tem tantos cursos lá, e ela está fora do Brasil, inclusive, ela só faz um curso de Direito brasileiro, mas ela está fora do Brasil. Eu vou falar com vocês agora sobre alguns pontos negativos e experiências ruins que eu tive com as universidades. Por exemplo, Universidade Castelo Branco. Eu tive uma experiência traumática com essa universidade, que é o contato com o pessoal. É muito difícil falar com a Universidade de Castelo Branco. Eles simplesmente não atendiam e até hoje não atendem. Eu tive uma experiência traumática, isso foi há uns 2 anos, que eles me pediram para enviar o meu diploma para substituir por causa de uma portaria que mudou atrás do diploma. O grande problema é que eu estava na Inglaterra, eu tinha pago tradução juramentada do diploma, tinha investido toda uma grana. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses tentando explicar para o pessoal, gente, presta atenção, eu gastei com a tradução desse diploma, vocês não estão entendendo que eu tive que gastar com tradução, reconhecimento para ser válido na Inglaterra e tal. O pessoal não está nem aí, eles te tratam realmente de uma forma muito assim pequena, não tem uma proximidade com o aluno, talvez porque eles sejam muito grandes. Isso foi muito traumático, eu não faria nenhum curso na Universidade de Castelo Branco depois disso, porque eu acho que eles simplesmente não me trataram como gente. Agora, na AVM, eu tive uma experiência ruim, que é uma experiência de venda. O pessoal me vendeu um curso para começar numa data, colocaram o curso para colocar na data anterior, e depois, quando chegou na data que eu queria, eles queriam que eu pagasse uma taxa de R$200 para adequar a data do curso. Eu acho que não foi correta a venda, então eu tive uma experiência traumática. Tem uma universidade, que eu não vou citar o nome, que eu acho que isso aqui já é pesado, mas olha, pode acontecer quando o curso é muito desorganizado. Tem uma universidade que eu faço o curso lá que tem um monte de erro nas provas, tem erro nas apostilas, é coisa absurda, parece que eles fazem tudo correndo, os caras têm erro em prova. As apostilas são feitas somente para se adequar à realidade exigida pelo MEC e não para ensinar. E aquele monte de erro, aí você fica reclamando dos erros, você perde nota na prova e fica reclamando dos erros da prova, o semestre fecha, eles não resolvem absolutamente nada, você fica com nota menor de uma coisa que está evidentemente correta e eles simplesmente não se preocupam em resolver o problema. Você fala, eles vão dando barrigada, parece que os professores não sabem o que estão ensinando, é uma coisa, eu sinto como uma venda de diploma. A coisa é tão bizarra que nessa universidade tem gente que faz prova em grupo pelo WhatsApp e a galera parece que nem liga para isso. Eu falei de alguns pontos negativos, por quê, gente? Porque de certa forma, quando uma universidade tem um problema acadêmico igual essa última que eu citei, eu particularmente, se eu montar uma empresa, eu não chamaria uma pessoa dessa universidade para trabalhar comigo, porque eu sei que pode ter acontecido um monte de problema durante o curso, apesar de ter um diploma válido. Por que nesse momento eu falo isso? Porque existe uma diferença muito grande entre o cara portar um diploma e o cara saber. Portar o diploma pode ser suficiente para a pessoa participar de um concurso, mas se ela não aprendeu o conteúdo, ela não passa no concurso. Então, por isso que eu acho que a gente avalia uma universidade pela qualidade geral da universidade. Então, isso junta a qualidade acadêmica, a qualidade do curso, a qualidade do atendimento, a qualidade do pessoal e o amor que esse pessoal tem em fazer alunos realmente formados. Então, porque eu fiz um grande mistureba e eu trago para vocês o que eu acho que é a melhor opção dentre as escolas que eu estudei, que é a Unis. Quando eu falo que a melhor opção dentre as escolas que eu estudei é a Unis, eu não falo de boca para fora. Eu acabei de me matricular num outro curso e dessa vez nem foi curso para arrumar um emprego, me matriculei no curso de música, que é um sonho meu de criança. E não foi à toa, foi porque eu tive experiências fantásticas com a Unis e eu vou falar com vocês coisas que realmente fazem a Unis ser uma escola bem diferente das demais. Eu vou começar com a metodologia ao vivo que eles têm.
Olha, num curso à distância, normalmente, a ideia que você tem é que é um curso à distância. A Unis tem aulas ao vivo, que são aulas telepresenciais. Qual que é a diferença de uma aula telepresencial para uma aula à distância? Os alunos participam. Como os alunos participam, eu pergunto para você com toda sinceridade, qual que é a diferença de uma aula presencial e uma aula telepresencial? É porque você pode encostar no professor, porque não tem diferença nenhuma. O professor está falando ao vivo, você pode conversar com o professor, ele tira a sua dúvida na hora. Isso é muito interessante. E eu acho que isso faz o contato entre aluno e professor e até entre alunos ficar praticamente a mesma coisa de uma aula presencial, com a diferença que você não precisa sair de casa. Eu achei isso muito interessante. Eu achei que isso foi um compromisso, que eles poderiam simplesmente pegar e falar, ah, não, tá aí o material acadêmico, vocês estudam e fazem a prova. Não é bem assim. Tem realmente as aulas telepresenciais. E o material? Quando você para pensar que educação é uma coisa que está sempre transformando, tem universidades que eu vejo apostilas de 10 anos atrás, eu vejo coisas de 10 anos atrás. A Unis, nesse curso que eu estou fazendo agora de música, eu assisti uma aula 2 dias depois da morte da Marielle e a professora estava comentando a realidade da morte da Marielle, ou seja, as aulas são extremamente atuais. A coisa é exatamente pro momento. Isso eu acho muito legal, por quê? Porque não é simplesmente aquele depositório, né, aquele arquivo de conteúdo. É um conteúdo vivo, os professores estão adaptando o conteúdo para as realidades. Então, a professora estava falando sobre transformação social, sobre a realidade dos mais humildes e tal, aí ela contou a realidade da Marielle, que foi assassinada na favela, foi assassinada porque lutava exatamente pelas pessoas mais pobres, pessoas da favela, que eu achei muito interessante. Então, assim, a realidade está adaptada para o momento. Isso faz uma diferença muito grande. Então, e aplicabilidade para a vida real? Hoje eu faço um curso de música que a metodologia do curso eu achei super inteligente. Não é aquela metodologia de ficar socando teoria apenas na cabeça das pessoas. O curso já começou falando uma das coisas que eu acho que é uma coisa muito importante, que é a questão postural na música. Então o curso não começa te falando para tocar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O curso começa te falando como tocar corretamente para você ter uma vida longa na música. E outra coisa que eu achei muito interessante também é que o curso tem uma metodologia voltada para o repertório. Você vai desenvolvendo a sua metodologia e aos poucos você vai, né, aumentando o número de músicas no repertório. Se fosse um curso convencional baseado naquela metodologia tradicional e antiga, seria aquele monte de teoria que você seria obrigado a tocar as músicas que são ditas eruditas, né? Não, você escolhe seu repertório, dentro daquele repertório seu você vai trabalhar aquilo que você quer. Eu falo mais uma vez, é um curso para a vida e não um curso só para o mercado. Mas vamos falar sobre a realidade que eu tenho mais experiência, que é o curso que eu terminei lá, o curso de Física. Eu achei fantástico, que praticamente todas as disciplinas, elas traziam coisas adaptadas para a realidade do indivíduo. Física 3, que o assunto é eletricidade, que é o assunto que eu mais gosto dentro de Física, eu acabei de ler a apostila, eu mandei uma mensagem para o professor Igor, eu falei, cara, mas que apostila fantástica, por quê? Apesar do cara estar fazendo um curso de Física, ela tinha toda a parte teórica, que é a parte abstrata, mas ela ensinava ao longo de 2 apostilas de Física 3 praticamente tudo de aplicação da eletricidade. Então, é um curso de Física 3 que o assunto é eletricidade, mas em vez de ficar só calculando coisas relacionadas à eletricidade, o cara que utilizar a apostila de forma correta, estudar do início ao fim, ele praticamente se torna um técnico em eletrotécnica no final de 2 apostilas de Física 3. Por quê? Ela te entrega toda uma aplicação prática para a vida real. O que você pode fazer com aquele conteúdo? E até aquela coisa muito interessante que as pessoas no ensino médio falam, né? Por que eu estou estudando isso? Isso não tem valor nenhum para minha vida. No curso que eu fiz de Física na Unis, quase todas as disciplinas eram feitas exatamente para quebrar esse raciocínio de o que eu vou fazer com isso, porque todas mostravam a aplicação prática da vida real daquele assunto. Isso é muito interessante. Eu fiz licenciatura, então eu não só aprendi a aplicação prática da vida real daqueles assuntos abstratos, como eu aprendi a ensinar para as pessoas por que aqueles assuntos são importantes e podem ser utilizados na vida real. Então, essa adequação do curso à utilidade da pessoa e não só
a um conteúdo teórico para pegar um diploma, eu acho que é fantástico. Você aprende uma coisa que você vai aplicar, você está aprendendo uma coisa que você vai colocar em prática na sua vida, e não simplesmente vai te servir talvez para passar numa prova de concurso, ou então para pegar o seu diploma no final do curso. Então, aí entra a parte que eu até comentei já, que é a interação entre pessoas. Nos outros cursos EAD que eu fiz, nenhum deles teve trabalho em grupo. Na Unis tem sempre trabalho em grupo. Nos vídeos, eu vou colocar no link desse vídeo aqui, o trabalho PIC que eu fiz para o último semestre de Física, mas agora que a gente está fazendo o trabalho de música, na primeira avaliação que aconteceu na semana passada, a gente teve um trabalho em grupo. Esses trabalhos em grupo são sempre incentivados pela instituição. Agora, na plataforma online, a gente está tendo um outro trabalho em grupo que a gente tem que se unir e dividir as funções e fazer um tutorial. Por que eu acho que isso é importante? Porque na vida real você não vai trabalhar sozinho. Na vida real você tem que saber lidar com gênios difíceis, na vida real você tem que saber lidar com egos, na vida real você tem que saber lidar com muitos problemas. E nos grupos esses problemas aparecem, você aprende a lidar com esses problemas e até desenvolve um espírito de liderança. É a única instituição à distância que eu vi trabalhos em grupo. Claro que pode existir outra, mas dessas que eu citei que eu fiz, a única foi a Unis. Então, e outra coisa, seriedade na metodologia de avaliação. Cara, sinceramente, você teria coragem de contratar uma pessoa que formou numa universidade que deixa todo mundo colar? Eu achei fantástico a forma como a avaliação da Unis é aplicada. Por quê? A avaliação da Unis ela acontece no mesmo dia para todo mundo, na mesma hora para todo mundo, e todas as provas são fechadas. Tem uma universidade que eu falei que eu faço o curso lá, que é pavoroso, a galera faz prova por WhatsApp. Para quem está querendo comprar um diploma, pode ser interessante. Você pensa, vou fazer prova por WhatsApp. Mas quem que você está enganando, sinceramente? Porque a gente chegou na realidade hoje em que o diploma já não vale tanto como valia antigamente. A realidade hoje é que na hora que você for disputar, seja mercado, você monta uma empresa, vai disputar com outra pessoa, seja emprego, você e outra pessoa disputando um emprego, ou seja num concurso público, você tem que saber. Agora, se você teve o conforto de fazer prova por WhatsApp, você comprou um diploma, você tem simplesmente um diploma comprado. E entra aquele ponto que eu falei, eu não contrataria uma pessoa para minha empresa que formou nessa universidade que eu fiz, que a galera faz prova por WhatsApp, porque eu não sei se essa pessoa estudou para fazer prova, sinceramente. A Unis, eu contrataria uma pessoa formada na Unis com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei a seriedade da metodologia de avaliação da Unis. Para mim, isso é muito importante. Agora, tempo de resposta, gente. Eu falei com vocês os traumas que eu tive relacionados a tempo de resposta. Na Unis a coisa é surreal. Cada matéria na Unis, ela tem um professor, 2 ou 3 tutores. Então costuma que às vezes você tem uma dúvida, seja dúvida acadêmica, seja lá o que for, você escreve na plataforma, tem vezes que é respondido assim com meia hora. Eu acho isso muito bom. Tanto qualquer setor você manda uma mensagem e é respondido com uma hora. Já teve caso de eu fazer uma pergunta, por exemplo, a respeito de coisa acadêmica em outra universidade, ficar tipo assim, 15 dias para ser respondido. É um treco, parece absurdo, mas o tempo está passando, você precisa saber daquilo, você vai fazer prova e tal. Realmente acontece. Na Unis eu nunca tive esse problema, até hoje nunca aconteceu de eu mandar uma mensagem e não ser respondido. E principalmente não ser respondido rápido. Então, o tempo de resposta, eu nem falo que é bom, é surreal, é muito bom mesmo. E poder de solução de conflitos. Eu tive problema na Unis, mas o mais interessante é que o problema foi resolvido, e foi resolvido assim, de uma forma com glórias. Foi resolvido de uma forma tão boa que eu matriculei lá para fazer outro curso. Então, exatamente por causa desse problema, esse poder de solução de conflito, porque você não conhece uma instituição solucionando o conflito antes de você ter um problema. Depois que eu tive o problema lá, que o setor de solução de conflitos resolveu o problema de uma forma fantástica e tudo ficou resolvido, eu falo com toda sinceridade, o poder de solução de conflitos é imprescindível para você ter a tranquilidade de saber que
quando seu problema surgir, ele vai ser solucionado. Eu tive o problema com uma pessoa lá dentro, na hora que o problema foi para ser solucionado, ele saiu dessa pessoa e foi resolvido por outra pessoa. Não teve, assim, eu não tive nem contato com essa outra pessoa que eu tive o problema mais, e o problema meu foi resolvido, acabou, e tipo assim, muito bem resolvido. Eu fiz até um elogio lá no site da instituição. E aí entra aquilo que, isso aqui para fechar, eu fiquei abismado, que é a entrega do diploma. Gente, meu diploma chegou com cerca de 45 dias. Você pensa, pô, 45 dias para a emissão do diploma? Tem instituição que demora 6 meses. A UCB, a Universidade de Castelo Branco, demorou 6 meses para me entregar o diploma. E falaram que estava no prazo, que podia demorar até 1 ano. E é assim, quando você entra para ver reclamação da galera a respeito de entrega de documento, demora muito. Eu mandei para a Unis uma mensagem pedindo as ementas, que são os programas de disciplina, que eu gostaria de aproveitar algumas disciplinas no curso de teologia que eu estou fazendo agora. Os caras me responderam assim com um dia, me mandaram por e-mail todas as ementas. Então, esse tempo de resposta para envio de documento é muito bom, porque se você faz um curso, você quer o documento, porque é o documento que é a prova que você fez o curso. Se você recebe isso rápido, você fica muito feliz. Então, como que eu fecho esse vídeo gigante a respeito, nem estou vendo aqui, não está marcando a câmera ali quanto tempo que deu, mas deu muito tempo. Como que eu fecho esse vídeo gigante a respeito de curso superior? Faça, com certeza, faça um curso superior. Qual curso? Aquele que vá te fazer feliz. Porque não adianta você fazer uma coisa pro mercado, faça uma coisa para você e o mercado acaba te contratando. Qual instituição? Eu dei minha dica do lugar que eu tive mais respostas positivas, mas fica a seu critério. Lógico, você tem que dosar polo, se o polo está próximo de você, você tem que dosar absolutamente todos os pontos. E qual que é o outro detalhe? Você precisa ter medo do EAD? Não precisa ter medo do EAD, definitivamente. Existe uma possibilidade muito grande que você tenha muito mais sucesso, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de performance, no EAD do que no presencial. No presencial, você enfrenta trânsito, chega lá cansado, você é obrigado a se adequar ao ritmo das outras pessoas, isso tudo são muitos problemas que você pode acabar tendo. E a realidade é que existe sim um preconceitozinho a respeito do EAD no Brasil hoje, mas esse preconceito não é de ordem de qualidade de curso. Esse preconceito é uma forma do cara que tem grana falar, ele fez EAD, o curso dele é pior do que o meu. Isso é natural em uma sociedade de terceiro mundo em que as pessoas não admitem que hoje a gente está numa realidade em que todos podem estudar. O cara sempre quer achar uma forma de falar que o dele é melhor do que o do mais humilde. Mas você não precisa se abater por isso. O mais importante é você fazer, porque a gente está indo para uma realidade em que praticamente tudo vai ficar EAD. Então, obrigado para você que assistiu até aqui. Demorei para fazer esse vídeo, o pessoal está pedindo há muito tempo. Eu quero ver se nesse ano agora eu começo a fazer mais vídeos relacionados à educação. É claro que eu estou meio sumido da internet, mas eu lembro que eu estou fazendo nesse semestre 3 monografias, estou terminando 3 cursos de uma vez, mas depois eu vou ter minha vida de volta, minha tranquilidade de volta e começo a fazer mais vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo.